Eu sei, é um domingo de Páscoa, mas é um domingo bem diferente, né? Até diferente do ano passado. Apesar de tudo, foi um ano difícil e a gente começou outro ano difícil. Mas a palestra de hoje vai também falar sobre isso, sobre esse testemunho que nós estamos sendo forçados a dar, se é que a gente quer passar por isso de uma forma mais equilibrada. Então, nós vamos fazer uma prece hoje que possa abranger, neste momento, a família de todos vocês. A prece é como uma luz que a gente acende, né? E eu aprendi uma coisa, ela é muito ativa, ela faz muito, ela obra e opera muito. Fazer prece já é um ato, ele não é passivo, não, ele é ativo, algo que provoca modificações. Então, vamos unir as nossas preces hoje pedindo para todos os que aqui estão, para suas famílias, que nós possamos ter, Senhor, equilíbrio para inspirar aqueles que estão à nossa volta, através da nossa fé. Ser espírita não é fácil. Então, essa prece é para que nos fortaleçamos nas crenças que nós temos da vida, da morte, do reencarne. Essa prece é para que nós possamos inspirar essas pessoas que estão à nossa volta, através do nosso exemplo, de que estamos aqui só de passagem. Que esse entendimento, Senhor, possa nortear tudo que nós formos fazer. E nos dar equilíbrio, serenidade para esses momentos, para que a gente entenda que tudo, por mais difícil que seja, é para o nosso crescimento espiritual, moral, e a humanidade precisava disso. Então, nós somos pilares, poderemos sustentar a fé de outros que estão e caminham ao nosso lado. Então, que Deus nos ampare e nos ilumine nessa tarefa. Que assim seja. A princípio, os reencontros espirituais estavam destinados só aos familiares. Eu resolvi abranger um pouco mais esse leque e pus reencontros espirituais à luz do Espiritismo. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos começar falando. Essa é uma mensagem que eu já usei muito em palestra, eu gosto demais dessa mensagem, mas eu não sei o autor dela, senão ele estaria aqui, o nome dele. Uma razão, uma estação ou vida inteira. Não sei se vocês conhecem essa mensagem. Adaptando a nossa realidade e a nossa visão espiritual. Essa mensagem está mais adaptada durante a minha fala, tá? E a mensagem diz o seguinte: pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por esta pessoa. E também vai entender o porquê ela está do seu lado. Então, a mensagem continua. Por uma razão. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, de fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus, e são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. O português está meio errado ali, mas passa por cima. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, alguma coisa pode levar essa relação a um fim. Às vezes essas pessoas morrem, às vezes elas simplesmente se vão. Às vezes eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Então, assim, colocando mais numa visão espiritual, muitas pessoas estão num certo momento em nossa vida e cruzam conosco, e
nesse curto espaço de tempo, algo foi trocado nesse reencontro. Pode ser um reencontro, pode ser um primeiro encontro. Nem tudo na vida são reencontros. Às vezes a gente está vendo aquela pessoa pela primeira vez em várias vidas que nós já temos, né, que já acumuladas no passado aí, e elas têm um significado tão grande para nós. Às vezes é uma coisa que ela fala naquele momento que nos dá um suporte. E a gente tem tantos exemplos disso. Então, assim, quando a pessoa cruza por nós por uma razão, ela vai preencher aquela necessidade sua e dela e vai seguir adiante. E isso tem que ser visto como uma coisa natural. E como está ali no texto, elas poderão parecer como uma dádiva de Deus, e são. Então, elas estão ali por algum motivo, para cumprirem algo em nossa vida, para nos auxiliarem em alguma coisa. Depois nós temos as pessoas que estão conosco, uma estação. O que é estar conosco em uma estação? É por um período. E eu escolhi a estação, gente, para colocar aqui exatamente a do outono. E fiz uma analogia, né? Outono é uma estação de mudança, de transformação, e é a que a gente está passando agora. E, a princípio, existem árvores que perdem todas as suas folhas. Elas ficam completamente nuas, para depois, na primavera, voltar a florir. Então, se a gente for perceber, fazendo essa analogia, essa árvore, ela significa muito, se a gente for comparar com a nossa vida, né? Quando essas pessoas entram nas nossas vidas por uma estação, é um período em que chegou a sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer ou dor. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Aí eu acrescentei, isso não tem na mensagem original. Pode ser um inverno rigoroso, um verão de muito calor, um outono de transformação ou uma primavera. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas passam um período conosco e é um período que está marcado por alguma coisa, né? Às vezes essa pessoa realmente trouxe a alegria para a gente. É um período que você fica mais leve, porque você precisa disso, essa pessoa traz isso. E provavelmente você também está trazendo para ela aquela coisa da esperança, de você ter novamente um pouco mais de energia para você seguir adiante. Às vezes, essa pessoa traz um calor, vai te aquecer, vai te trazer aquela coisa morna, que faz com que você não se sinta tão só, né? Às vezes é um outono de transformação, que foi o que eu escolhi para colocar a foto, ou uma primavera. Mas uma coisa é muito importante entender a questão das pessoas que cruzam conosco por uma estação. Nós precisamos das estações para a gente poder entender o tempo das coisas, né? Então, assim, a gente só daria valor para essa primavera se a gente tivesse um outono. A gente só entenderia, né, o verão se a gente fizer uma comparação com o inverno rigoroso. Então, são questões que a gente tem que entender, que na vida a gente tem períodos, e são períodos que significam alguma coisa, são fases, né? Por isso que a gente fala que a gente tem a fase da infância, quando a gente chega na adolescência, todo mundo tem muitas questões para ser resolvidas, porque nós estamos, o espírito do passado, aquele nosso, todas as nossas aquisições do passado começam a conflitar com a vida presente, e depois nós vamos amadurecendo e no final envelhecendo. Tudo a seu tempo. E olha que interessante, ninguém vai ter algo diferente para passar a não ser isso. É o caminho que todos vamos trilhar se ainda estivermos aqui, se não desencarnarmos mais cedo, né?
E existem as pessoas, gente, que estão conosco por uma vida inteira. Então, aí a gente entra no tema da palestra, que é a família, né? Uma vida inteira. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira, coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. Então, assim, a gente já percebe aqui a importância da família no nosso aprendizado. E essa mensagem nem é espírita. Então, as pessoas que estão conosco por uma vida inteira estão por algum motivo também, como o primeiro e o segundo caso. Mas por que a vida inteira? Por que caminhar lado a lado a vida inteira? Aí vocês falam assim, não, mas eu me separo quando eu não estou bem, posso me separar do marido, me separar da esposa. Bom, pode ser que você nunca mais veja aquela pessoa, mas se você tiver filhos, ela nunca vai deixar de fazer parte da sua vida. Então, são coisas que merecem uma reflexão da nossa parte. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa. Esse amar é um amar que nós vamos conversar muito aqui, porque amar é um treino, é um aprendizado. A gente nasce querendo amar e nasce querendo ser amada. Mas às vezes a gente confunde, a gente acha que porque a gente é amado, a gente sabe amar. E às vezes a gente só quer. A gente não aprendeu a fazer o outro papel. E falaremos também do amor incondicional, que é uma coisa que me agrada muito e é um exercício que eu faço muito. Então, gente, essa mensagem, ela dá início a essa reflexão do porquê nós estamos caminhando com certas pessoas, por uma razão, por uma estação, e por que estamos com elas uma vida inteira. Aqui, eu separei uma música para a gente cantar e refletir. Sim, porque essa palestra vai ser com metade musical também. E as músicas, eu vou pedir para vocês, como o Leite já fechou os microfones, né? Vocês podem cantar em casa, quem conhece. A gente pede para fechar o microfone, porque tem uma desincronia até chegar o som. E o tempo de cada um cantar fica diferente, não fica muito agradável, tá? Tá, vou cantar. Somos gotas pequeninas no oceano do Senhor e devemos nos unir para espalharmos o amor e juntos somos gotas tão salgadas que até provocam a dor, mas curamos ferimentos mesmo provocando dor. Liberdade, o espiritismo é o sol que explica o ciclo das águas. Vamos nos adocicar, começando pelas lágrimas, renascendo pela chuva e evaporando ao contato com o sol, renascendo pela chuva e evaporando ao contato com o sol.
essa música eu escolhi por conta da gente estar num período onde muitas mudanças estão ocorrendo. E quando fala de ciclo das águas, fala realmente do partir e do retornar à vida, né? Que é a crença que nós temos e que nos dá forças para seguir adiante. Então, o Espiritismo explica realmente o ciclo das águas, e ele é um sol na nossa vida, para nos dar essa luz e essa certeza. E essa alusão que a gente faz, vamos nos adocicar, começando pelas lágrimas. A lágrima, ela pode ser de tristeza, de dor e de emoção. Mas quando ela é de dor, ela faz com que a gente fique mais doce com os outros, porque a gente acaba se sensibilizando com a dor do outro. A gente acaba compreendendo o outro. Mas a gente só faz isso, infelizmente, quando a gente também sofre, quando a gente também passa por dores e compreende por que o outro às vezes enlouquece, por que o outro sofre tanto, por que o outro às vezes é amargo, né? É a maneira de cada um reagir à sua dor, à sua própria dor. Mas passando pela experiência que faz com que a gente, que nasça dentro da gente essa empatia pela dor do outro. Gente, agora vai falar sobre um conceito importante para falar de família, tá? Que é o conceito de tolerância, aceitação e compreensão. Existe uma palestra do Rossandro, que é sobre esses 3 temas, só que é uma palestra voltada para a psicologia, mas não deixa de ser muito importante também para nós, que estamos nesse período de confinamento, de estarmos mais com as pessoas que são a nossa família. E é muito interessante porque a gente já morava com eles, né? Já estávamos todos juntos. Só que por conta da nossa correria do dia a dia, dos nossos afazeres externos, muitas pessoas pouco conviviam dentro da mesma casa. Então, assim, as crianças iam para a escola, às vezes até 2 períodos escolares, os pais trabalhando fora. A mulher às vezes ficava dentro de casa, mas às vezes ela também trabalhava fora. Então, a gente cruzava pouco, se atritava pouco, né? E convivia pouco. Não, a gente não conseguia treinar muito bem o que a gente hoje está sendo obrigado a treinar. Então, ele fala nessa palestra, depois vocês podem procurar para ver com mais calma, que é bem mais interessante, que eu vou aqui só citar umas coisas que eu achei importante, sobre tolerância, aceitação e compreensão. A tolerância é aquilo que eu penso às vezes diferente, a pessoa tem uma formação diferente, ou a pessoa tem um ponto de vista diferente, aquilo me incomoda, mas eu tolero, tá? Então, assim, para um ponto de harmonia, é preciso mais na convivência diária do que só tolerar. Porque aquilo que eu vou só suportando e guardando também me faz mal, né? Mas já é um princípio. Veja, tem muita gente que, por intolerância religiosa, quantas guerras são travadas, gente? Então, a tolerância ela é importante, mesmo que ela não se torne aceitação nem compreensão. Quando a gente fala dos povos, se tivesse mais tolerância religiosa, mais tolerância quanto a gênero, né, a sexualidade do outro, a gente não teria aí tantos crimes sendo praticados, né? Depois a gente tem a aceitação. A aceitação é muito mais que a tolerância. Eu não apenas suporto, mas eu entendo o seu processo, as suas escolhas. Então, assim, eu olho para o outro e eu aceito aquilo que eu não posso mudar no outro, né? Eu aceito que aquilo é um processo dele, que ele tem o tempo dele, que é uma escolha que ele fez. E isso também nós temos a ajuda quando a gente tem uma crença espiritual, né? Não precisa ser espírita, de que
o outro também tem esse direito de ser diferente, né? De aceitar essa diferença do outro. E em alguns casos, eu posso até me questionar quem diz que o meu ponto de vista é o correto, né? E aí eu já começo a entrar na compreensão. Compreensão, ela é mais do que tolerância, ela é mais que aceitação. Eu me coloco no lugar do outro, eu crio uma empatia, que também não é fácil, mas quando a gente consegue, nossa, ela auxilia muito para que a gente treine o amor. Que o amor, ele precisa passar por esses processos. Para eu amar o outro, eu preciso compreender tudo isso, porque senão eu só vou amar aquele que é idêntico a mim. E tudo que é igual a mim me faz muito bem, mas não é o que me faz mais crescer nessa vida. Eu cresço mais quando eu encontro oposição, quando eu sou obrigada a rever os meus conceitos, quando eu sou obrigada a repensar minha vida, minhas escolhas, mesmo que seja difícil, mesmo que seja para reiterar meu ponto de vista e falar, não, eu estou certo, mas eu consegui ir para o lugar do outro, pensar como o outro, entender como o outro pensa, para aí sim conseguir me fortalecer nessa relação. Então, o que eu posso fazer com o tempo? Criar estratégias de convivência e saber os limites, quais são os nossos limites, né? Para que a gente também respeite o outro e se faça respeitar pelo outro. Dentro de uma mesma família, a gente treina tudo isso. Às vezes a gente está melhor com um filho, com o marido, numa situação, e logo depois a gente se desentende, porque o ponto de vista de uma outra questão pode ser diferente. Isso pode acontecer o tempo todo. Quanto mais a gente convive, mais a gente vai aprendendo que a gente precisa treinar tudo isso para a gente poder ter uma melhor convivência dentro do nosso lar. Agora, eu escolhi essa música e eu vou contar para vocês como é que foi o dia que eu recebi essa música. Eu já contei no grupo dos pais, mas eu vou repetir aqui para vocês, tá? Como eu puder repetir. Uma vez eu fui para a casa dos meus pais em Lins, eles moravam num bairro bem próximo de um bairro bem humilde. E numa ocasião eu fui até o supermercadinho lá da região fazer uma compra e eu estava sentindo muito a presença dos espíritos bem próximos a mim. E eles falando que eu precisava me sensibilizar mais com as coisas, que eu precisava pensar mais na questão da caridade, nem que fosse para pensar mais na caridade material. E existem períodos que a gente se distancia um pouquinho desse amor pelo outro, dessa misericórdia que a gente tem que ter, dessa compaixão. Porque a gente começa a tratar tanto de coisas pessoais que a gente se afasta do nosso real objetivo nessa vida, que é estar aqui para aprender, principalmente aprender a amar. Então, ao estar lá nesse mercado, passa uma pessoa, e eu não lembro bem todos os detalhes, porque já faz muito tempo, mas ela teve dificuldade, porque ela tinha recebido um dinheirinho, ia comprar uma comidinha para levar para casa e tal, e aí eu lembro que eu ajudei naquele momento, o Espírito me deu essa mensagem, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu ajudei na compra, e aí não bastou, ele falou para mim, agora você ajude a carregar até a casa dela, esse arroz que você comprou aí, que é pesado. E aí eu fiz isso. Eu falei, é justo, né, coitada? Olha, na idade dela, carregar isso aqui. E eu fui com ela. E aí a verdadeira lição estava lá, no local onde ela morava. Um local bem... mostrava bem a necessidade física dela, né? Do material mesmo, bem rudimentar tudo que a gente tinha lá na casinha deles. E ela tratava de um deficiente que estava acamado, que vivia acamado. E ela falou assim, quando eu saio, eu fico rezando para ele ficar bem, porque eu não tenho quem fique com ele.
Então, eu vou, corro lá e consigo comprar o que a gente precisa, mas eu vou orando para que ele fique bem. E aí eu vi aquele exemplo, assim, uma pessoa estava sorrindo, estava grata, e ela não estava se achando uma coitada por estar passando naquela situação. Ela tinha essa coisa da aceitação e da compreensão de que aquilo era um momento. É uma coisa muito interessante, a gente percebe que as pessoas se acostumam com o que estão passando, mas também elas buscam recursos internos. E ela falava muito de Deus, ela falou assim, mas Deus está ajudando, mas Deus vai ajudar. E ali, naquele momento, eu tive uma lição muito grande de humildade, e o meu coração se aqueceu por aquela pessoa, né? E a gente está numa fase que muitos estão passando por coisas parecidas e a gente nem está sabendo por quê. Porque cada um está tentando cuidar de si. E é um momento difícil para todos. Então, essa música, ela me é muito querida porque ela fala exatamente disso, aprendendo a amar. Então, assim, existe sim um aprendizado. Nós precisamos aprender a amar. Amar não é só sentir pelo outro uma posse. Amar é querer que o outro esteja bem. E aí nós vamos falar um pouquinho depois do amor incondicional, da compaixão, da humildade e da certeza de que todos vamos evoluir. Só a mudança de tempo. Uns podem ir mais rápido, outros já têm mais experiência de outras vidas, outros espíritos foram criados mais recentemente, ainda estão adquirindo, né, alguns conhecimentos e essa música ela fala muitas coisas importantes. Quando ela fala o amor é luz, né? Por que ela diz isso? Porque o amor norteia a nossa vida. Ele dá uma visão melhor do que nós estamos enfrentando, de quem nós somos, do que nós podemos fazer. Então, vamos cantar Aprendendo a Amar. O amor tem que treinar a compaixão. O amor tem que treinar a humildade. Pois só quem ama tem caridade. E ouve um tolo como ouve um sábio. O amor tem que treinar a piedade. O amor tem que treinar a compreensão. Pois só quem ama sequer se ofende e oferece sempre, sempre o seu perdão. Há quem escolha se entregar para a paixão, não reconhece que o amor é liberdade, amor é paz, amor é luz, amor é tudo. Seja feliz, ouça o que diz Jesus ao mundo. Amor é paz, amor é luz, amor é tudo. Seja feliz, ouça o que diz Jesus ao mundo. Então, essa música ela tem um significado muito grande. Eu acho que a gente está sempre recebendo lições da vida, né? Basta a gente ter olhos de ver. E naquela época eu era bem jovem ainda e eu tinha muita vontade de ser uma pessoa melhor, não que eu não tenha hoje, né? Mas eu ainda não sabia como fazer algumas coisas. Essa empatia era uma coisa que eu tinha que estar aprendendo cada vez mais. E às vezes a gente se aliena de algumas coisas na vida, porque para a gente poder continuar. Às vezes a gente dá uma afastada de algumas questões para a gente poder sobreviver.
Mas a gente não pode perder de vista que esse afastamento, ele também nos leva longe das lições, longe daquilo tudo que a gente tem que experimentar nessa vida. Aquilo que às vezes dói, mas que é importante. Eu escolhi também essa música, Espiritismo, Uma Nova Chance, porque ela veio numa ocasião, foi a primeira música mediúnica recebida na casa, assim, de uma forma bem enfática, porque nós participamos de um concurso que existia em Araras, e essa música já tinha vindo, né? Já tinha recebido, a gente não tocava ela com as cordas do violão, a gente tocava ela batida, como eu a escutava a princípio, eu nem sabia quais eram as posições no violão dela, porque depois que eu fui tirá-la no violão, porque quando eu a recebia, eu via os espíritos que a cantavam, né? Eram espíritos negros, africanos, em volta de uma fogueira, e entre eles estava Sauli, que era a que eu sempre via, não existia o nome para ela ainda, né? Mas depois ela se apresentou para nós, para você ver que o mundo espiritual ele é muito presente em nossas vidas, né? E ela trouxe para mim foi um presente essa música. Mas nunca, em nenhuma ocasião, eu imaginava ela cantada da forma que no dia da inscrição foi cantada. A Leda segurou o gravador, não sei se a Leda está presente, se ela lembra. Ela segurou o gravador para eu cantar a música, que a gente gravava naqueles gravadorzinhos da época, pequenininho assim, ó. Tinha um muito bom até no centro. E mandava naquela fitinha, pelo correio, para poder participar do concurso, né, de música espírita. E na hora de cantar, e eu virei o violão, porque eu batia nas costas do violão com muito cuidado, coitado do Bonifácio. Mas a gente fazia isso, né? Era o nome do meu violão na época. E ao cantar, eu me surpreendi com completamente, me vi completamente envolvida. E naquele momento não fui eu que cantei, foi esse espírito, que eu até hoje tenho uma gratidão muito imensa pela sensação, pelos sentimentos, por tudo que me provocou naquele momento. É como se eu saísse do meu ovinho e sentisse a dimensão que é essa vida espiritual que está em todos nós. Se a gente pudesse treinar mais isso para poder lembrar que nós não somos só esse ser que está aqui nesse corpo, tudo seria mais tranquilo, inclusive nesse período em que nós estamos, né? Que é um período de um testemunho, como eu falei para vocês. Então, Espiritismo, Uma Nova Chance. Vamos cantar juntos, porque eu acho que muitos de nós pedimos para estar aqui. E até por passar por esse momento que nós estamos passando, tá? Eu olhei para o céu e orei ao Senhor que me desse uma chance de viver por amor. E ele então respondeu: só com a reencarnação o espírito cresce na minha direção. Isso é evolução. Sei que é muito difícil reviver e conviver, mas o Espiritismo vai me esclarecer, pois eu quero crescer. Cultivar paciência, esqueci o passado, isso é necessário para recomeçar. E eu nem vou contestar, pois eu quero tentar e vencer esta vida no ritmo exato
do aprendizado do que é amar, e eu nem vou contestar. Isso é evolução, isso é evolução. Cultivar paciência, esqueci o passado, isso é necessário para recomeçar. E eu nem vou contestar, pois eu quero tentar e vencer esta vida no ritmo exato do aprendizado do que é amar, e eu nem vou contestar. Isso é evolução, isso é evolução. É uma força muito grande quando essa voz toma conta do ambiente. É o que a gente sente quando se liga a essa música, né? E aí vem a questão da reencarnação. Então, por que nós estamos juntos nessa mesma família, nesse mesmo grupo de convivência familiar, né? E aí, eu coloquei aqui umas questões que é da música 99, é uma das minhas preferidas, já falei para muita gente, gosto muito dessa música. Eu gosto até do nome dessa música, porque o nome, quem sempre deu os nomes para as músicas foi a Leda, mas foi muito bom esse nome, né? Entre o escudo e o mar. O escudo é a proteção. O mar é você se jogar, é estar aberto, sem medo, sem receio do novo aprendizado. E existe um ponto aí no meio que é o ponto de equilíbrio. Nem tanto escudo, nem tanto mar. E é onde a gente combina se reencontrar. Que a gente tem que baixar um pouquinho as nossas defesas para estar junto com o outro, mas a gente também não pode se jogar sem nenhuma orientação. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, onde a gente possa se amar e crescer junto, né? E aí, essa música fala da rotina. Combinamos reencontrar nas lutas de uma rotina. Então, quando a gente fala combinamos reencontrar nas lutas de uma rotina, a rotina, por si, ela já é uma luta. A gente tem que acordar todo dia, naquele horário, ou vai para o trabalho, ou faz o café, tem as mesmas coisas para fazer, as mesmas pessoas para ver, as mesmas convivências, às vezes, do dia, né? É uma luta. Só que a rotina também é uma segurança. Muitas pessoas se acostumam com a rotina e não querem mudar essa rotina. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer depois. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como o outro vai responder. Então, esse reencontro nas lutas de uma rotina vai colocar em xeque também muitas coisas do nosso eu, da nossa essência, né? Às vezes nós somos espíritos que estão sedentos por novas oportunidades de aprendizado e a gente primeiro tem que suportar a rotina. E às vezes a gente é espírito que quer a rotina e que a gente é levado a ter a coragem para enfrentar novas situações. Depois eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o desapego e a fragilidade do ser. A rotina também contribui para que a gente tenha o apego. O apego pelo nosso canto, o apego pelas nossas coisas, o apego pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando a gente se vê confrontado por perdas de tudo isso, seja de parte material, de pessoas que estão conosco, a gente percebe a fragilidade do ser. O que é fragilidade? Não é do ser pessoa, não. Do ser agora, quem eu sou hoje, é muito frágil, porque eu sou muito mais que isso. Eu sou um espírito que está em evolução. Eu sou um espírito que está lutando para ser melhor. Eu sou um espírito que deseja evoluir. Eu sou um espírito que tem medo de evoluir também. E a gente só consegue isso quando a gente atinge a maturidade do espírito. E a maturidade do espírito
ela é ditada pela fé. É através da fé, do conhecimento, de que eu sou um espírito em evolução, de que eu vou passar pelas dores, mas eu vou sair vencedor, de que eu não sou perfeito, mas eu vou fazer força para ser cada vez melhor. Essa música fala do medo como escudo, mas ela deveria também falar da fé como escudo. A gente usa o medo para se escudar, para se esconder, para se proteger. E o medo só faz uma coisa, tirar oportunidades da nossa vida. E a gente deveria usar a fé como escudo. Por quê? Quando as coisas dão errado, o medo diz assim para nós: eu te disse, eu te falei, ainda bem que você não foi com tudo. A fé te diz, né? As coisas deram errado, mas está acontecendo conforme o plano divino. É só que você não sabia. Você não detinha esse conhecimento, agora você sabe. A fé te ajuda a entender que tudo acontece por um motivo. O medo te diz: cuidado, você não está seguro. A fé te diz: calma, você não está sozinho. Então, existe uma sabedoria nas leis divinas e a gente precisa compreender que essa sabedoria de Deus está aqui por nós. Então, a lei de causa e efeito, a lei da transformação, nada fica parado. Nessa vida, nada é igual de um momento para outro. Nada. Por que nós, seres criados por Deus para evoluir, ficaríamos parados? Por que a rotina seria nossa amiga? Às vezes ela é. Porque nós necessitamos disso. Por que o escudo seria o nosso medo? O medo seria esse instrumento. Porque a gente não aprendeu a fazer diferente. A vida, ela é fugaz. Essa que nós conhecemos com esse corpo. Então vamos mudar por palavra encarnação. Essa encarnação, ela é fugaz. Ela é um piscar de olhos da eternidade. Às vezes a gente sofre, mas é tão pouco tempo quando a gente pensa na vida eterna. E como é difícil a gente fazer esse exercício. Como é difícil. E aí está evidente que nós ainda precisamos aprender muito. Então, vamos falar desse reencontro, dessa rotina do dia a dia, entre o escudo e o mar. Combinamos reencontrar nas lutas de uma rotina, entre febres e noites perdidas, entre canções de ninar. Combinamos reencontrar no medo do escuro à noite, entre histórias e abraços fortes, entre o sorriso e o luar. O que me deixou em pé foi ser mãe, o que te deixou em pé foi ter mãe. O que me deixou em pé foi ser mãe, o que te deixou em pé foi ter mãe. Combinamos reencontrar entre discussões que afetam, entre trancas e portas abertas, entre o escudo e o mar. Combinamos reencontrar na continuação da promessa, entre o amor que não tem pressa, entre o ventre e o ar. O que me deixou em pé foi ser mãe, o que te deixou em pé foi ter mãe. O que me deixou em pé foi ser mãe, o que te deixou em pé foi ter mãe. Chão pra pisar, céu pra olhar, verdes campinas pra relaxar. Voz que nos chama com seu vigor pra despertar. Chão pra pisar, céu pra olhar, verdes campinas pra relaxar. Voz que nos chama com seu vigor
esses espíritos passaram essa música para mim, eu não entendia muito bem esse final aí, né? Chão para pisar, céu para olhar. Eu falava, mas o que tem a ver isso com a música, com tudo que a gente viu até agora? Eles falaram, nós não estamos falando de mãe? Então, a mãe dá esse chão para a gente pisar, a gente se sente, né, mais livre para olhar para o céu, a gente relaxa perto da mãe. Quantas pessoas não vão para a casa da mãe e dorme, né? E ele falou assim, só que tem momentos em que a voz nos chama vigorosamente para o nosso despertamento. São como os nossos pais que cumprem, né, o seu mandato na Terra como responsáveis por nós, agem conosco, e que às vezes é difícil. Gente, eu tenho tanta coisa para falar, nós já estamos no horário, é isso mesmo que eu estou vendo? Eight? Oi, tem 5 minutinhos. Então, eu vou para o último slide, tá? Beleza. Tudo bem? Pode seguir como você achar melhor aí. Não, senão vou passar demais, tá? Eu ia cantar O Que Rege a Vida, gente, mas eu vou para o final. Se qualquer coisa eu canto, tá? O Que Rege a Vida no final. É essa mensagem que eu queria falar para vocês. Essa mensagem não é espírita também, é do Paulo Coelho, mas é uma mensagem que eu até divulguei bastante aí para umas pessoas, porque eu acho ela formidável, gente. Chama Todo Guerreiro da Luz. Então, vamos analisar conosco essa questão de ser guerreiro da luz. O guerreiro, ele luta para vencer alguma coisa, tá? E luz, todas as pessoas falam, eu luto para ter luz. Mas essa luz é a luz interna que eu estou dizendo, tá? Nós temos uma luta muito grande dentro de nós mesmos para acender a própria luz. E essa mensagem é para todos aqueles que se veem falhando em muitas situações. Então, olha, todo guerreiro da luz já ficou com medo de entrar em combate. Quantas vezes a gente tem medo de assumir responsabilidades? Todo guerreiro da luz já traiu e mentiu no passado. O medo ditando também as nossas ações. Muitas vezes por medo de não ser aceito, a gente vai com um grupo, a gente faz coisas que a gente até já sabe que não é legal, mas a gente percebe que a gente já fez isso no passado. E a gente está aprendendo a ser diferente. Todo guerreiro da luz já perdeu a fé no futuro. Sim, muitas vezes a gente perde a fé no futuro, no que está por vir. E esse é um momento que a gente está sendo muito testado nisso. Todo guerreiro da luz já trilhou um caminho que não era o dele. Quantas e quantas vezes a gente fez escolhas que se arrependeu, que depois a gente teve que retomar e o caminho já não estava tão fácil assim. Todo guerreiro da luz já sofreu por coisas sem importância. Sim, muitas vezes. Se a gente for pensar nos momentos e na energia que a gente já perdeu em coisas que não eram realmente importantes para o nosso espírito, lembremos que nós estamos aqui só para evoluir. E quantas vezes a gente se perde nas distrações do nosso caminho. Todo guerreiro da luz já achou que não era guerreiro da luz. Quantas vezes nós fomos questionados por outros e quantas vezes nós nos questionamos se nós realmente deveríamos ser pessoas que estão no espiritismo, são pessoas que estão na profissão que nós estamos, pessoas que são pais e mães, a gente já se sentiu incapaz disso muitas vezes. Então, existem muitas formas da gente lutar para acender a própria luz, né? Todo guerreiro da luz já falhou em suas obrigações espirituais, com certeza, meus irmãos, muitas e muitas vezes. Principalmente porque depois que a gente conhece, que a gente tem a informação, depois que a gente vivencia, e às vezes tem até a comprovação,
E mesmo assim a gente faz a escolha errada, mesmo assim a gente deixa para uma outra oportunidade coisas que a gente não deveria, nós estamos falhando em nossas obrigações espirituais. Todo guerreiro da luz já disse sim quando queria dizer não. São momentos em que a gente tem que impor os nossos novos conceitos de vida. E às vezes a gente não tem a coragem de dizer o não. E a gente acaba acatando coisas que a gente não deveria para a nossa vida. Todo guerreiro da luz já feriu alguém que amava. Sim, várias vezes. Às vezes propositadamente, às vezes sem querer, às vezes nem nos apercebemos, mas com certeza nós já fizemos isso. Por isso é um guerreiro da luz, porque passou por tudo isso e não perdeu a esperança de ser melhor do que era. Então, para ser guerreiro da luz, meus amigos, basta lutar o tempo todo para ser uma pessoa melhor. É isso que nos faz guerreiros da luz. Seja dentro do nosso lar, seja em qualquer situação, não vamos desistir da nossa própria evolução. Não vamos encostar, não vamos deixar passar, não vamos deixar para depois, o tempo é agora. E nesse momento, eu peço a todos vocês, de todo o coração, abracem essa doutrina, porque ela é libertadora. O conceito de vida eterna, sob a luz da reencarnação, nos mostra quão importante é cada momento de convivência que nós temos, cada escolha que a gente faz. E essa doutrina, ela ensina uma coisa muito importante, o auto-perdão. Só se perdoando e recomeçando é que a gente vai adiante, porque a gente vai cair muitas vezes. Muitas vezes. Vamos fazer o possível para não. Mas com certeza, cada tombo que a gente leva, a gente tem que levantar diferente. A gente tem que ser uma pessoa um pouquinho melhor do que a gente era antes de cair. Então, para encerrar, eu vou cantar a música O que Rege a Vida. Demorei para entender o que rege a vida, demorei o que pede a vida, eu nem sei. Cada pétala caída eu nem percebia, o perfume que ela deixava na estrada que eu percorria, eu nem percebia. Demorei para entender o que rege a vida, demorei o que pede a vida, eu nem sei. Cada pétala caída eu nem percebia, o perfume que ela deixava na estrada que eu percorria, eu nem percebia. Mas o destino não vai ganhar. Eu quem escolho qual passo dar. Dá-me coragem, dá-me valor, dá-me esperança pra me impor, dá-me humildade pra temperar os sentimentos a cultivar. Dá-me coragem, dá-me valor, dá-me esperança pra me impor, dá-me humildade pra temperar os sentimentos a cultivar.
Deus de poder e bondade, dá-nos força para a provação. Dai-nos luz para ver a verdade. Incentiva-nos a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente mente sadia, ao culpado amor e perdão. A criança dai um guia, ao órfão dai um pai. Piedade para quem não te via, esperança aquele que cai. Derrama teu puro amor, incendeia-nos com teu calor, nos dê de beber em tua fonte de bondade infinita, Senhor. Deus, um só coração subirá até vós como um grito de amor. Ó poder, ó bondade, ó beleza, tudo é tão perfeito, Senhor. Uma faísca do teu amor pode abrasar a terra inteira. É tão potente o teu calor, pra tanto basta uma centelha. Deus de poder e bondade, dá-nos força para progredir. Simplicidade para nossas almas, imagem, um dia enfim refletir. Muito obrigado a todos. Desculpem se eu passei um pouquinho do horário. Tenham a minha gratidão por esse momento. Muito obrigada a todos. Gente, então vamos fazer o encerramento pedindo a Deus e a Jesus nesse momento que esteja presente através dessas vibrações dos bons espíritos que estão conosco em nossas casas, os envolvendo agora nesta vibração de prece conjunta. Que todos nós possamos sentir a presença desses irmãos amigos, lembrando sempre de que não estamos sós, de que nesse momento em que muitos não conseguem se despedir dos seus queridos, que se vão sem que eles possam dar um abraço, pegar na sua mão. Lembremos da conversa espiritual, lembremos de quanta coisa a gente pode mesmo à distância. Lembrem da força que cada um tem, do que ainda podemos fazer, mesmo de longe, não só pelos nossos próximos, mas por pessoas que, nesse momento, enfrentam tantas dificuldades, não só com a doença, mas como a fome, a perda de emprego, tantas dores outras, os abusos dentro das famílias, o aumento das mortes das mulheres dentro dos próprios lares, quantas coisas que nós estamos tendo que ver e conviver. Lembrando sempre de entender, Senhor, que todos estamos evoluindo. Apesar de o panorama ser tão difícil, dá-nos a fé sempre como escudo e não o medo. É o que temos a deixar das nossas preces. Deus nos abençoe e nos ampare. Um bom domingo a todos. Boa Páscoa. Tentem o máximo possível
quanto vocês puderem, treinar a alegria no meio da dor. Porque a gente ainda precisa ensinar aqueles que estão sob nossa responsabilidade a sorrir. Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Que assim seja.